Vamos iniciar o nosso jornal de hoje apresentando para vocês os dados que comprovam como está sendo a evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo. Eu gosto sempre de lembrar a todos que nos assistem de que esses dados são coletados, organizados e apresentados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, em tempo real, através desta plataforma online que nós apresentamos aqui em nosso monitor. E neste exato momento, 1h, 6 minutos, as características de como essa pandemia evolui em todo o mundo são as seguintes. Vamos aos números. 5.495.061 casos confirmados de coronavírus em todo o mundo. Desse total, nós temos 2.916 casos, 2.916.236 casos chamados casos ativos, que são os pacientes em tratamento após desenvolverem a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, ou também são chamados pacientes assintomáticos, que por algum tipo de pesquisa caíram, é claro, puderam ver a sua situação sorológica e descobrir que estão com coronavírus, mas que não manifestaram os sintomas. São os dois casos considerados nesta perspectiva de ativos. Casos recuperados são os pacientes que já estão curados do coronavírus em todo o mundo. Nós temos 2.236.593 casos. Casos fatais até o exato momento morreram em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, 346.232 pessoas em todo o mundo. Esses são os números que nós apresentamos neste exato momento em tempo real da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Após passarmos por esses dados globais, os dados mais genéricos da evolução da pandemia, nós vamos agora para o que neste momento é o país que concentra o epicentro da doença. Nós estamos falando dos Estados Unidos da América. Dados no ar, vamos lá. Se aproximando de 2 milhões de casos confirmados nos Estados Unidos, lembrando que é um país muito extenso territorialmente e também muito populoso, por isso que os números realmente são à altura do país. 1.701.772 norte-americanos estão confirmados com coronavírus, ou foram confirmados ou ainda estão com coronavírus. Casos ativos, 1.249.116. Recuperados, pacientes curados em território norte-americano da doença Covid-19, são 353.043 norte-americanos que já são considerados pelas autoridades em saúde pública do mundo como pacientes curados. Até o exato momento, os Estados Unidos já registrou 99.613 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Acredito eu que realmente, de acordo com esse ritmo de evolução da pandemia em território norte-americano, amanhã, quarta-feira, nós já vamos noticiar que os Estados Unidos já ultrapassaram a marca de 100 mil pessoas mortas em decorrência da pandemia de coronavírus. A gente começa sempre apresentando dados genéricos, como está a evolução da pandemia em todo o mundo. Vamos para o epicentro e agora vamos para um dado que realmente neste momento coincide. Vamos para o país que está em segundo lugar em número total de casos confirmados de coronavírus e também é o nosso país. Vamos para os números brasileiros. Sim, o Brasil evoluiu a determinado patamar de estar no segundo lugar global de país que neste exato momento concentra o maior número de casos de coronavírus. E esta realidade que eu estou falando, de forma genérica, para você, é a seguinte. Vamos agora aos detalhes em nosso telão. 377.711 casos confirmados de coronavírus em território brasileiro. Desse total, nós temos 200.272 casos ativos. Lembrando que casos ativos são os pacientes que manifestaram a Covid-19 ou os chamados assintomáticos que foram identificados em algum tipo de pesquisa realizada pelo poder público através de suas instituições de saúde. Casos recuperados, brasileiros que manifestaram a doença, mas que já estão curados, é atestado pelas autoridades de saúde pública aqui do nosso país, nós temos 153.833 brasileiros considerados curados. Casos fatais até o exato momento em território brasileiro já são 23.606 brasileiros que perderam suas vidas por conta que na realidade, não reagiram muito bem e infelizmente vieram a óbito após manifestar a questão do coronavírus em seus organismos. Mais informações em tempo real sobre esta realidade mais genérica você confere acessando o portal udia.com, na sua FM O Dia e, é claro, aqui também na sua O Dia TV, portaludia.com e no seu Jornal O Dia, líder de credibilidade há 69 anos. Agora sim, vamos tocar na nossa realidade, nos números piauienses que mostram como esta pandemia tem evoluído aqui próximo da gente.
Rafael, por favor, pode colocar no ar os números do último boletim da CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, divulgados ontem, dia 25 de maio de 2020, às 8 horas da noite. Lembrando que sempre esse boletim é produzido em parceria com o LACEN e com o Comitê de Gestão desta doença, dessa pandemia, que foi criado em caráter especial pela Secretaria de Estado do Piauí. 3.720 casos confirmados em território piauiense. Desse total, neste boletim especificamente falando, foram mais 170 casos confirmados. 84 são homens e 86 mulheres, com idades que variam entre 1 e 82 anos. A maior taxa de contaminação é entre pessoas na faixa etária de 30 a 39 anos. As cidades de Teresina têm 57 óbitos confirmados, Parnaíba 5 óbitos, Água Branca 5 e Picos 4 óbitos são os que mais registraram fatalidades em função da doença. Já os municípios de Barro Duro e Gilboés registraram pela primeira vez casos positivos de coronavírus. Desta forma, foram elevados para 141 municípios piauienses que registram pelo menos um caso positivo para coronavírus. Lembrando que o estado do Piauí possui 224 municípios, nos aproximamos da taxa de 70% das cidades piauienses com registro de pelo menos um caso de coronavírus. Vamos voltar mais uma vez ao nosso boletim, porque eu quero mostrar para vocês como é que anda esse trabalho de pesquisa para investigar confirmar casos de coronavírus ou, no caso, descartar. Lembrando, é claro, que a Covid-19, que é a doença manifestada pelo coronavírus, ela tem muitos sintomas semelhantes a outras síndromes gripais. Por isso que realmente fica essa grande necessidade de atenção para as manifestações do seu corpo humano, porque elas podem indicar, é claro, se você está ou não com coronavírus e, no caso, se você precisa ou não fazer o uso do sistema público ou privado de saúde na tentativa de restabelecer a sua saúde. Vamos mais uma vez ao nosso boletim, porque agora eu quero falar para você a quantas anda essa questão da investigação sorológica aqui no estado do Piauí. Nós temos o número de 5.206 pacientes testados e descartados. É importante lembrarmos que essa estatística que está nesse quadrado verde, ela fala de exames mais complexos, exames feitos através de parceria com o LACEN, que é o Laboratório Central, e que de certa forma são mais confiáveis. 5.206 piauienses tiveram manifestação de sintomas semelhantes e foram descartados, não estão com coronavírus. Ao lado, nós temos esse quadradinho amarelo que traz informações acerca dos testes rápidos negativos. Foram 28.317 testes que deram negativo para coronavírus. Mas é importante destacarmos que essa questão dos testes rápidos nem sempre conta com 100% de sua eficácia. Os testes têm uma possibilidade de dar até 37% dos seus resultados ou falsos positivos ou falsos negativos. Mas mesmo assim, eles são importantes para ajudar as instituições ligadas à saúde pública a ter um panorama mais próximo da realidade da evolução da doença nos territórios que estão sendo pesquisados. Por isso que mesmo não sendo 100% confiáveis, eles são sempre levados e sempre considerados no que diz respeito ao boletim de saúde aqui do estado do Piauí, no que diz respeito à evolução da pandemia. A nossa próxima informação é realmente uma informação que nos dói muito noticiar, mas que é preciso. E que, de acordo com este boletim, nós chegamos a um pico de registrarmos em 24 horas 9 óbitos em decorrência da Covid-19. Sendo assim, acrescido neste boletim mais 9 óbitos, os números totais de mortes aqui no estado do Piauí são o seguinte. Vamos voltar mais uma vez ao nosso monitor. 119 pessoas piauienses perderam sua vida após contraírem o coronavírus e manifestarem a Covid-19. O estado registrou, assim, 9 óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Os óbitos estão em Campo Maior, Madeiro, Teresina. Detalhe que em Teresina foram 5 mulheres e 2 homens, 7 óbitos apenas na capital do estado do Piauí. Todos os pacientes tinham comorbidades relacionadas como doença cardiovascular, obesidade e hipertensão. É importante destacarmos que a pessoa mais nova que veio a óbito, de acordo com esses dados apresentados pelo boletim, foi um rapaz de 16 anos. Ele fazia tratamento contra o câncer. Infelizmente, contraiu o vírus e teve sua vida ceifada por conta da evolução dessa doença em seu organismo. Mais informações detalhadas você confere sempre no seu portal dia.com, mas para encerrar, 2 últimas informações. Nós temos no boletim um dado bastante esperançoso, que mesmo assim, no meio de toda esta confusão causada aqui por conta da pandemia de coronavírus na saúde pública e em nossas cabeças, é claro, nós temos um dado esperançoso.
382 pacientes piauienses já tiveram altas médicas. São considerados pacientes curados após manifestarem os sintomas da Covid-19. Outra realidade que é importante nós nos voltarmos para observar a partir de hoje diz respeito aos leitos ocupados no estado do Piauí no que diz respeito ao tratamento de pacientes com Covid-19. De acordo com o boletim, aqui no estado do Piauí nós temos atualmente 494 pacientes sendo tratados em nossos leitos públicos contra coronavírus. É importante falarmos deste dado porque ele reflete sim a questão da nossa capacidade de atendimento à nossa população no que diz respeito ao tratamento de pacientes que forem confirmados com o coronavírus. Mais informações detalhadas, portaldia.com, no seu Jornal O Dia e, é claro, sempre aqui no seu canal 23.1, a sua O Dia TV.